Noite, sejam bem-vindos a mais um dia de estudos aqui no Centro José Grosso. Sejam bem-vindos também a quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje temos o estudo, continuidade do Livro dos Espíritos e Missionários de Luz. Antes de iniciar o nosso estudo, vamos com a mensagem do livro Pão Nosso, capítulo 117, em família. Aprendam primeiro a exercer piedade com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina ao seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso ao lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões causais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Para a prece, Alexandre, por favor. Boa noite a todos, sejamos bem-vindos. Vamos elevar o nosso pensamento aos céus, junto ao nosso coração. Vamos agradecer a Deus Pai misericordioso e compassivo, a nossa Mãe querida, Nossa Senhora, a nosso Senhor Jesus Cristo, a São José, aos espíritos amigos e benfeitores, nossos irmãos, sempre junto conosco, no nosso dia a dia. Agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que vem a nós todos os dias. Pedimos perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas. E cada dia que passa, a gente tem visto as belezas que nós temos e que tem aparecido com tanto carinho, com tanto amor. E a gente está vendo muita coisa maravilhosa nessa terra nossa. Vamos agradecer as nossas palestras, a nossa casa de oração, aos nossos mentores e principalmente quem nos dirige, nos direciona, com muita oração, com muito amor, carinho e prosperidade, Pai, que o Senhor sempre nos dá. Muita, mas muita gratidão por tudo, Senhor. Que assim seja. Boa noite.
Boa noite. Não, tem aqui. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. 222, Jana. Cadê o... 222. Nós estamos encerrando capítulo 5, item 222. Tem que botar a projeção aqui para ver. Página 222, cadê? Vem aqui. Ah, mas a página eu não sei qual é. 210. Página 210, está aqui. Movimento aqui para encontrar a Jana. Nós paramos no... Ora, lembrando que nós estamos na parte segunda, no capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências, estudo do Livro dos Espíritos. Nós lembramos que a gente transmite pelo nosso Instagram, Centro Espírita José Grosso.itz. Ora, o que é a moral? O que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvessem obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? O Kardec está levantando aqui que nós poderíamos questionar, a partir do Espiritismo, que nós poderíamos questionar e podemos questionar, por exemplo, a criação em 6 dias, né? Que aquele princípio de que Deus criou o universo, criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Por quê? Porque a ciência ela vai nos esclarecer que o processo de maturação do planeta, de sedimentação do planeta, ele tem eras geológicas. E essas eras não vão durar 6 dias, ou 1 dia, ou 2 dias. Aí você diz assim, não, mas Deus pode tudo. Sim, Deus pode tudo. Mas Deus vai subverter as suas regras? As regras que Ele criou, Ele vai quebrar só para fazer alguma coisa acontecer? Não, as coisas acontecem todas sob as ordens e sob as regras de Deus. Então, quando ele fala de criação, aí ele traz esse aspecto científico da doutrina que nos permite questionar os dogmas que são estabelecidos. Aí você diz assim, Jesus levantou Lázaro. Aí você diz, então foi um milagre. Na verdade, não foi um milagre, existiam as condições e as possibilidades de Lázaro levantar. No livro Céu e Inferno, Kardec, de posse de informações que os Espíritos nos trazem, se houver conectado um átomo do perispírito com um átomo do corpo físico, existe a possibilidade de retornar a vida ao corpo físico. Por quê? Porque o falecimento, o fenecimento dos órgãos físicos, ele é processual, ele vai se dando lentamente. Então, o que precisa? Precisa de uma força, de uma energia que ative novamente aquele princípio vital que ali estava, que habitava aquele corpo. Então Jesus tem esse poder. Jesus pode manipular o fluido cósmico e ativar um princípio vital que está terminando de acabar. Então ele pode acender a chama novamente. Eu posso? Não. Nós podemos? Não, nós não podemos. Mas ele tem. Por quê?
Porque ele, como espírito crístico da mais alta envergadura, ele pode manipular o fluido universal e transformar o fluido universal, né, que é a matéria básica elementar, na matéria que ele quiser, na matéria que ele desejar. Então a ciência espírita nos esclarece. Aí ele diz mais: que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigo de fé. Aí você diz assim: a Igreja Católica durante o período medieval dominou a ciência e o conhecimento, a sabedoria, a educação, a moral, os bons costumes, dominou tudo durante 900 anos. Aí o que aconteceu? Alguém disse que a Terra não era o centro do universo, que a teoria geocêntrica ela funcionava como uma teoria respeitada, entendida, aceita e compreendida pelo sistema. Aí um pensador, um estudioso foi lá e disse: não, não é. A Terra não pode ser o centro do universo. Aí o que acontecia? Ele, com a ciência, com a comprovação científica, ele não podia questionar o dogma. Então, como eu vou aceitar uma religião que constitui um dogma que, mesmo comprovadamente falso, ele não pode ser derrubado? Aí depois aceitou-se a teoria, superou-se a teoria geocêntrica e aceitou-se a teoria heliocêntrica. O Sol passa a ser o centro do universo. Aí lá vem as teorias científicas e diz: não é. O Sol é o centro de um sistema. O universo é muito maior. Aí, novamente, a religião bitolando, impedindo o crescimento e o avanço do conhecimento da humanidade, diz: não, não pode, não é. Não achou não, Jana? Questão 222, lá no finalzinho. Já achou? É lá no final. Nós estamos nas 3 últimas páginas, 2 últimas páginas. Aí ele diz mais: então, existe o artigo de fé, o dogma, o princípio? Sim, existe. A religião possui seus dogmas, mas os dogmas têm que ser questionados. Por quê? Porque senão a ciência é sobrepujada pela teologia, pela doutrina católica, pela doutrina budista. Então o que a ciência espírita diz? A doutrina espírita, ela aceita o questionamento da ciência e, à medida que a ciência evolui, a doutrina espírita se adapta e se encaixa no conhecimento. É lógico, né? É lógico. Aí ele diz mais: logo que a evidência se patenteou, né, a Igreja criteriosamente se colocou do lado da evidência. Com o passar do tempo, a Igreja foi aceitando essas afirmações e as descobertas da ciência. Por exemplo, a teoria de Adão e Eva, né? Não tem a própria Bíblia. Quando você lê a Bíblia, qualquer pessoa esclarecida que lê a Bíblia vai entender que a teoria de Adão e Eva, ela é uma descrição mítica de uma realidade que não existiu daquela forma. Por quê? Aí Deus criou Adão e criou Eva, e Eva teve 2 filhos, eles eram 4 pessoas, né? Aí um dos filhos matou o outro, só ficaram 3, não é verdade? Aí depois esse filho é exilado, e ele vai para uma região, e lá nessa região que ele vai, ele casa. Então já tinha uma civilização lá para além do jardim do Éden. Aí o que o Espiritismo diz? O Espiritismo, nos estudos que a ciência espírita nos traz, Adão é uma geração de degredados, Eva é outra geração, Caim é outra geração e Abel é outra geração. Eles são gerações. A serpente é outra geração. A serpente é a geração de espíritos degredados que não aceitaram a encarnação. Né? Caim, por exemplo, Caim é materialista, é a geração degradada que é muito ligada à materialidade. Abel é a geração mais ligada à espiritualidade, um pouquinho mais avançada do que a geração de Caim. Mas o que foi que aconteceu? Caim matou Abel. No mundo de prova e expiação, a geração materialista, ela domina a geração espiritualista. Porque o mundo é material, Alexandre? Porque o mundo é de dor, é de prova, é de expiação. Aí aquela geração, ela domina.
ela prevalece sobre a outra geração. A serpente, por exemplo, qual é a geração? A geração da serpente é a geração do degradado, dos que vieram de fora para aqui se desenvolverem, mas eles eram muito astutos, muito inteligentes, muito perspicazes, mas eles se recusavam a encarnar. Por quê? Porque eles não queriam se submeter à dor, à prova e à expiação. Né? Então eles eram o quê? Uma geração muito inteligente, muito sabida. Mas eles se recusavam a encarnar. É a geração da serpente. Então ali você tem rapidamente 5 gerações de degredados. A primeira é a raça adâmica, que nós convencionamos chamar. A segunda geração é a geração de Eva. A terceira é Caim, a quarta é Abel. E a quinta é a serpente. Então essas gerações elas se sucederam. Mas só que na terra já existia habitação. Na terra já existia aqueles espíritos que estavam aqui se desenvolvendo. Porque a geração adâmica, ela vem de fora. É uma geração de degredados, de espíritos que já experimentaram um processo evolucional e não se adaptaram aos ditames da moralidade, aos preceitos e às orientações da moralidade. Né? Então, esses dogmas e esses princípios, eles são questionados pela ciência. A igreja os estabelece. Né? Aquele negócio do santo sudário. Não tem o santo sudário? O santo sudário é um tecido de linho que foi colocado sobre Jesus e ficou impresso pelo sangue e o suor de Jesus, a figura de Jesus. Aí o que aconteceu? Aquilo é uma relíquia que é guardada a 7 chaves e a ciência foi pesquisar e disse que, na verdade, aquele pano, ele não é um pano da época de Jesus. Né? Com teste de carbono 14. Foi comprovado que ele teria, mais ou menos, ao invés de 2.000 anos, aquele pano teria 1.000 anos, 1.500 anos. Né? Teria sido tecido 500 anos depois do desencarne de Jesus. Entendeu? Pode falar. Uma coisa que me liga é a questão da... Charles vai falar, gente. Pode pegar. Uma situação que me intriga bastante é a questão da vinda de Jesus, né? Quando ele veio, e ele veio tipo imigrante de uma cidade para outra, né? Como fugitivo, na verdade, pela ignorância naquela situação. E o que me intriga é que, será que de fato ele veio, mesmo no ventre de Maria, pela questão das luzes, né, que apareceram, e também pelas contradições que vem contando essa história, né? Charles, você está questionando se Jesus nasceu naturalmente. Será que de fato ele veio dentro do ventre de Maria? Na Gênese, nós temos informações onde Kardec afirma que Jesus se submeteu a todos os ditames da matéria. Jesus se submeteu a todas as dores da matéria. Então ele viveu a humanidade como qualquer homem vive. Né? Então, as teorias que falam que Jesus foi concebido de uma forma excepcional, que Jesus viveu na Terra e que ele tinha um corpo fluídico, na Gênesis essa tese está derrubada. Então, a doutrina kardecista, o espiritismo doutrinário, ele refuta essa ideia de mágica, de fenomênico com relação à chegada de Jesus. Jesus chegou, nasceu normalmente, viveu normalmente e morreu normalmente. Mas as teorias... As teorias dizem tudo. Os rustanguistas, por exemplo, defendem que o corpo de Jesus era um corpo fluídico. Que Jesus não tinha um corpo material igual nós. Ele se aglutinava e se adensava. As pessoas o abraçavam e tocavam. Mas o corpo de Jesus, segundo... diz que Maria, ela ascendeu ao céu. Ela não morreu igual nós morremos. Isso é um dogma. Se você é católico, você tem que acreditar. Porque se você não acreditar, você está indo contra os princípios da Igreja Católica. No Espiritismo, nós não nos fundamos em dogmas.
Nós nos fundamos em princípios. E os princípios, eles são forjados pela filosofia e pela ciência espírita, o que é diferente, certo? Quando a ciência descobre que essa cadeira é de plástico, aí nós acreditamos que ela é de plástico. Aí a doutora Janaína faz uma pesquisa e diz, não é de plástico não. Aí diz do que é. Aí nós vamos acreditar na ciência. As inovações da ciência, elas nos fazem andar para frente. Então nós nos fundamos na ciência espírita, na filosofia espírita e na moral cristã. Então a doutrina espírita está fundada nos 3 pilares. Né? Aí ele diz mais, que depois que foi provado, aí a igreja passou obrigatoriamente a ter que aceitar. Como é que a igreja ia continuar? Como é que a igreja ia continuar? Não aceitando o princípio científico, a comprovação científica, a teoria científica, que provava por A mais B que o Sol é o centro do sistema. E que a Terra nunca foi centro do universo. Nem centro do sistema a Terra não é. O sistema solar tem em torno de si planetas e asteroides e satélites. Em torno do Sol giram esses elementos. Tem um cinturão de asteroides, tem os planetas, tem as luas dos planetas, que são os satélites dos planetas. Mas aqui é um sistema. E esse sistema, existe comprovação científica para isso. Né? Aí a ciência espírita vai fazer o quê? Vamos seguir essa ciência que está aí. Né? Por exemplo, nós estudamos na doutrina espírita que existe um processo de doação de ectoplasma. Quem foi que disse isso? Os espíritos disseram. Mas o espírito disse, e como é que nós íamos provar? Aí vieram as reuniões mediúnicas de materialização, onde foi comprovado, foi fotografado, foi filmado, foi testado a doação ectoplásmica de um médium, a materialização de um espírito envolvido por esse ectoplasma que o médium doou, ele se materializa, se torna visível e às vezes se torna tangível. Porque não é só vulto ou aparição, né? Porque o William Crookes, ele fotografou Kate King, ele tirou a pressão arterial dela, ele tirou a pressão, a temperatura do corpo dela, ele cortou pedaço do cabelo dela e cortou pedaço da roupa dela e levou para o laboratório. Aí você diz assim, da onde é que vem o ectoplasma? Aí a teoria científica espírita dizia o quê? Que o ectoplasma ele é uma produção do médium, mas não sabia de onde vinha. Mas saía do nariz do médium, saía do buraco do olho, do canto do olho, do nariz, da boca, em todo lugar saía ectoplasma. A ciência hoje diz, a ciência espírita diz, que o ectoplasma é produzido do citoplasma da célula. É uma substância produzida pelo citoplasma. Né? Existem organelas na célula que controlam essa produção e essa expansão em maior ou menor quantidade do ectoplasma. Né? Então vamos lá. Mais adiante, mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separa a religião e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas no movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Então a ciência, quando mostrava, por exemplo, o movimento dos planetas, negava o texto sagrado, negava a teoria cristã, negava a teoria dos judeus, de religiões que estavam estabelecidas. Eu estava falando ainda agora sobre a reencarnação, que uma amiga falou, você é espírita e tal, conversando, como é que é esse negócio de espiritismo e tal, e tal. Eu fui falando algumas coisas do espiritismo. E ela disse assim, não acredito em reencarnação. Na minha religião, nós não acreditamos em reencarnação. Aí ela fez essa pergunta. E para que serve esse negócio de reencarnação? O que justifica a reencarnação? Aí eu fui pelo Evangelho, causas anteriores das aflições. Né? Por que uma criança morre com 10 anos de idade? Qual foi o mal que ela fez? Mas aí o pecado é do pai ou da mãe. Aí eu falei, se aí Deus é injusto, como é que Deus vai botar o
o filho para pagar pelo pecado do pai? Aí o filho vai morrer antes, porque o pai errou, ou o avô errou? Não, aí Deus é injusto. Eu sou o pai do Maicon, né? Aí o Alexandre faz uma coisa errada. Aí eu digo, Maicon, vou te dar uma surra. Por que foi, papai? Digo, porque você caçou conversa com o Alexandre. Ou porque o Alexandre caçou conversa com você. Mas eu sou o ofendido. Não, quem vai apanhar é você. Já pensou? Você ser punido por alguém, por um crime que alguém cometeu? Aí eu falo, por tabela. Aí ela foi e disse assim, mas... Aí, as pessoas têm argumentos. Aí eu falei assim, olha, o que você fez na vida passada pode ser corrigido ou pode ser agravado nesta vida. Então Deus, na sua infinita bondade, Ele nos dá vidas sucessivas, experiências reencarnatórias sucessivas, experiências reencarnacionais sucessivas, para que nós melhoremos, para que nós avancemos. Ela disse, não, mas eu não vejo necessidade disso. Aí eu falei assim, nós como pai e mãe, nós fazemos isso com o nosso filho? Se o nosso filho errar uma vez, Charles tem um filho, 14 anos, o menino errou, ele diz, tu nunca mais brinca na tua vida, e tu nunca mais come na tua vida que eu não deixo. Vai punir teu filho eternamente, para sempre. Aí ela disse, não, claro que não. Eu digo, gente, nós somos errados, a gente não pune eternamente o nosso filho. Imagine Deus. E onde é que vai se justificar quando Jesus disse que das ovelhas que meu pai colocou sob minha guarda, eu não vou perder nenhuma? Se ele não vai perder nenhuma, ele não vai perder o ladrão. Ele não vai perder o assassino. Por quê? Porque o ladrão e o assassino nesta vida vão ter outras oportunidades nas próximas vidas e não serão ladrões nem assassinos. Por quê? Ladrões e assassinos nós já fomos nas encarnações passadas. Aí nessa agora, Cícero, a gente se acha melhor do que o outro porque conheceu o Evangelho. Aí sai de casa terça-feira para vir estudar o Evangelho no centro espírita. Aí a gente acha que é superior. E na verdade nós não somos superiores. Nós estamos nessa encarnação um passo à frente do irmão que está em erro nessa. Na próxima ele não estará. Porque a dor e o sofrimento que ele... É verdade. Não é Braiadas, não. É? Não. Aquele americano que faz terapia de vidas passadas, né? Aí, sem querer, as pessoas fazem regressão e descobrem que foi homem, que foi mulher, tá? Eu acho isso aí impactante, porque não é religião que fala isso, sabe? As terapias de vidas passadas, a EQM, entendeu? Isso aí colabora demais, porque sim, é ciência, sim. Não é religião, tá? É ciência, é verdade. E justifica e prova que você pode nascer em encarnações... não é assim tão corriqueira a mudança, né? Quando a gente estuda a fundo a doutrina espírita, a gente vai ver que nós vamos experienciar os dois polos da materialidade, do macho e da fêmea. Nós vamos ter que adquirir as duas concepções criacionais de Deus. Sim, sim. Aí o que acontece? O Wagner Paixão tem um estudo muito interessante sobre isso, e ele diz o seguinte, nós precisamos, para sair do reino nominal, para migrar para o reino angelical, nós precisamos adquirir as duas concepções que o homem e a mulher trazem. O homem traz a força e a impetuosidade, a mulher traz a razão e o amor. Aí é preciso que você experimente as duas coisas. E outra coisa, aceite na totalidade a impressão das duas características no seu ser. Aí quando você chegar no final das duas experiências que você viveu, aí você vai dizer assim, agora eu vivo o amor em plenitude. Foi o que eles falou na palestra dos fluidos aqui no sábado. Aí você vai dar um passo à frente. Aí você sai do reino nominal. Quando você começar a pensar e a agir, responder às suas ações, igual Jesus fez, aí você não precisa mais reencarnar como homem. Nem como homem, nem como mulher, como ser humano.
Aí você migra para uma outra, condição onde não necessitará mais se expressar e se apresentar com o caractere do homem ou com o caractere da mulher. Você sublimou o sentimento e você vive só o amor. Aí você não vive mais a razão, não precisa viver mais a sensibilidade, só o amor. O amor é o que prevalece. Aí você passou à frente. Então tem períodos que você vai ter encarnações sucessivas como homem, encarnações sucessivas como mulheres, né? Aí você se afiniza consigo, você se melhora e avança, né? Não é pulando de uma para outra, vai mulher e volta homem, vai mulher e volta homem, não é assim, né? Você experiencia várias encarnações como homem, várias encarnações como mulher, pode alternar, mas não necessariamente, não é regra, né? Aí você pode, numa teoria de vidas passadas, você pode encontrar uma encarnação aí de 4, 3 encarnações, ou na encarnação passada, você pode ter estado no sexo contrário, né, do que você enverga hoje. Vamos lá. Ademais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Aí ele vai mostrar aquela passagem do Evangelho, né? Quando desciam da montanha depois da transfiguração, estavam lá com Jesus 3 apóstolos, tá? Estavam Pedro, João e Tiago. Jesus lhe fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabaste de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Jesus afirma aqui para os 3 que ressuscitará, né? Que ressurgirá em corpo perispiritual diante de todos. Só que Jesus, gente, tinha a capacidade, ele próprio, de ressurgir, de aparecer, de se mostrar, e ele se materializava, ele se tornava visível e tangível. Tanto que quando ele chegou, estavam todos os apóstolos escondidos, né, numa sala, lá dizem que no cenáculo, e Jesus não passa pela porta, Jesus passa pela parede, ele cruza a parede. E eles estão conversando porque Madalena tinha acabado de ir lá e dizer: eu falei com ele agorinha. Aí esse cara: que nada, se Jesus fosse aparecer, não ia aparecer para você, aparecer para Pedro, aparecer para João, né? Aí Jesus vai e está lá do lado. E o Tomé é o mais bravo, o Tomé é o mais questionador, né? A gente estudou na Boa Nova lá o capítulo de Tomé. Tomé queria que Jesus fosse fazer milagre para mostrar para todo mundo que ele era ele, que Jesus era Jesus, que Jesus era o Messias. Aí o que acontece? Jesus se mostra e o Tomé toma um susto e ele diz: você veja as chagas. Aí ele olha, aí ele bota o dedo na ferida. Aí Jesus mostra a chaga do peito, ele bota o dedo na chaga do pé de Jesus para poder acreditar, né? Aí Jesus diz para eles: ó, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos, não fale para ninguém, não comente. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que venha Elias? Essa passagem é depois da transfiguração, gente. Jesus respondeu: é certo que o Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como o entenderam. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem. Olha aqui Jesus, com a presciência. Isso aqui é característica de espírito puro. Ele tem presciência, sabe o futuro, a hora e o minuto e o segundo do que vai acontecer. Porque para ele não existe passado, nem presente, nem futuro de uma planta, por exemplo. Por isso aqui diz que não cai nem uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Quem é que representa Deus na terra? Jesus. Então Jesus tem essa capacidade. Ele tem a presciência. Aí ele diz, ó: do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então os seus discípulos que era de João Batista que Jesus falava. Gente, como é que Elias já tinha voltado? Porque nas Escrituras está dizendo que Elias precisava voltar. Quem é Elias? Elias não tem livro, ele não é um profeta maior. Ele não é Jeremias. Entendeu? Ele não é Isaías. Isaías é um profeta maior, Jeremias é um profeta maior, mas Elias está retratado só no livro de Reis, dizendo que ele comandava, que ele era um rei que comandava,
E quando eles voltam de uma batalha, os adoradores de Baal, né, que é o povo vizinho, estavam cultuando esse deus Baal. Aí ele junta o que restou do seu exército e diz assim: vão lá e pode promover a decapitação de todos os adoradores de Baal, que era um deus mundano, materialista. E eles cultuavam o Deus divino, o Deus único, não tinha outros deuses. Aí o Elias foi lá e mandou matar todo mundo. Acho que mandou matar 180 pessoas. E tudo no fio da espada, que era a cabeça de todo mundo. Pode cortar a cabeça. Você vê, gente boa. Discípulo de Jesus, mensageiro de Jesus, missionário de Jesus, e mandou matar 200. Mas o Paulo mandou matar o Estevão. E o que Jesus disse para ele? Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Ele era parceiro de Jesus, mas vacilou. Jesus mandou ele para o inferno. Não, vem cá, você vai reparar o que você fez. Você ralou a pintura do carro do Alexandre. Não é chegar lá e dizer: ô Alexandre, me desculpe, eu bati aqui no seu paralama, amassei. Viu, desculpa aí, tá? Eu não tive a intenção. Aí ele: vem cá, isso aqui vai custar 5 mil para mandar arrumar. Quem que vai pagar? Quem vai pagar é você. Ah, mas eu não tenho condição. Não tem problema. Vai pagando aí de R$500, mas você vai ter que pagar. Porque tem que reparar o dano. Isso é lei de justiça, gente. Justiça, amor e caridade. Posso até parcelar, mas tem que pagar. Então, quando ele diz que o Elias já veio, ele está dizendo: o Elias já veio. Mas ele não disse que era João Batista. Eles é que depreenderam. E nós, no Espiritismo, sabemos que era João Batista. Que as obras acessórias provam, descrevem como é que foi a vinda de João Batista como batedor de Jesus. No capítulo 2 do livro Boa Nova está lá descrito: Jesus e João Batista conversando, os 2 meninos. Eles tinham 9 anos de idade. E conversando, batendo papo, parecendo os 2 comandantes do planeta. Porque Jesus disse para o João Batista. É um negócio muito interessante. Está lá tá no Evangelho e está no livro Evangelho de Mateus e está na Boa Nova. Jesus diz assim para João Batista: dentre os nascidos de mulher, tu és o maior. Porém, no reino dos céus, qualquer um é maior do que você. Aí, dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior que Jesus tinha conhecido. Mas por que Jesus tinha conhecido? Porque ele era emissário de Jesus, gente. Ele era o batedor de Jesus. Jesus foi que botou ele para reencarnar. Jesus escolheu quem? Escolheu o melhorzinho que ele tinha, que era João Batista. Aí ele disse que dentre os nascidos de mulher, eu ficava com esse questionamento: vem cá, mas Jesus não nasceu de mulher, não nasceu de Maria? Então João Batista é maior do que Jesus? O que significa nascido de mulher? Dos nascidos de mulher, daqueles que estavam na terra sofrendo os processos reencarnacionais, João Batista era o maior. Jesus não estava experimentando processo reencarnacional nenhum. Jesus experimentou uma experiência de reencarnação para provar para quem estava aqui, que eram os degredados, que ele estava com eles, que ele estava conosco. É tipo assim: Charles, tu veio para cá com tua esposa. Tu veio de onde? Não, rapaz, eu vim de Pedreira, no Maranhão. Cícero, você veio de onde? Rapaz, eu vim de Bacabal. E Janaína veio de onde? Vim de São Luís. Alexandre veio de Pindaré Mirim. Aí eu digo: ó, aqui em Imperatriz está todo mundo garantido. Pode vir para cá, que eu vou dar o apoio para todo mundo. Aí vem todo mundo vem para cá e começa a se espalhar aqui, cada um com sua família, e vai crescendo. Aí eu digo: ó, eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha aqui em Imperatriz. Aí eu venho e vou mostrar como é que se trabalha, como é que se faz. Foi assim que Jesus fez. Jesus recebeu esses grupos degredados, essas gerações que eu falei no começo, e depois ele disse assim: eu vou botar o pé na puaca e mostrar como é que se vive. Eu vou dar o exemplo para vocês. Aí Jesus preparou a reencarnação. Conta Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que eles se reuniram, os espíritos crísticos que comandam os planetas do sistema solar e o espírito crístico que comanda o sistema. Você vê que tem um espírito crístico para cada planeta e mais um espírito crístico coordenador do sistema. Eles se reuniram numa reunião que definiu a reencarnação de Jesus. Foi a última vez que eles se reuniram, todos. Porque eles estão juntos o tempo todo pela vibração. Mas eles fizeram essa reunião. E Emmanuel conta que eles se reuniram no Sol. As esferas resplandecentes do Sol.
Aí foi definido que Jesus reencarnaria. Está no livro A Caminho da Luz, é só ler. Então, essa questão de João Batista, quando Jesus diz a ele que ele é o maior dentre os nascidos de mulher, mas no mundo espiritual tu és o menor. Por quê? Porque lá, dentre os que não precisam mais reencarnar, ele está no rabo da fila. Mas dentre os que precisavam reencarnar, ele era o primeiro. Ele era o mais evoluído. Foi por isso que Jesus botou para vir na frente dele. Tanto que João Batista é chamado de batedor de Jesus, aquele que abre as veredas. A passagem de João Batista no Evangelho de Mateus é fenomenal, certo? E quando você for ler a passagem do Evangelho, pegue na internet e baixe lá no NEP o que diz o pastorinho explicando aquela passagem. Ele vai explicar todos os detalhes daquela passagem de João Batista. Eu vou ler esse finalzinho aqui, gente, todo de uma vez, para a gente encerrar, que faltam 10 minutos, né, Mike? A reencarnação era aceita. Os judeus ortodoxos até hoje são reencarnacionistas. Mas aí na Constituição da Igreja Católica, quem criou a Igreja Católica foi o Império Romano, como instrumento de aglutinação do Império. Foi bom? Foi bom porque espalhou a ideia pelo mundo romano da ideia de Jesus. Mas foi ruim porque o modo que Jesus trabalhava era o modo da simplicidade. E a igreja foi criada em cima da suntuosidade, da materialidade. Pois que João Batista for Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Está explicado, Jesus confirmou. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado todas as crenças em contrários. Aí a minha colega falou assim, mas eu não acredito na reencarnação. Aí eu falei assim, para nós espíritas, tanto faz se você acredita ou não na reencarnação. Você vai reencarnar. Quando você morrer, você vai encontrar com sua avó, com sua mãe no mundo espiritual, e você vai ralar um dobrado. Vai trabalhar pra caramba para voltar. Porque é aqui que a gente evolui. Para eles não é interessante não, porque derruba os dogmas dele. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Você vê algum ensino dos espíritos que seja contrário à doutrina cristã, à moral cristã? Em nenhum momento. É só amor ao próximo, é só lei de justiça, é só caridade. Agora, o que nos difere dos outros? É que a gente sabe, pela informação dos espíritos superiores que para cá foram selecionados e para cá vieram para trazer essas informações para nós, a gente sabe da reencarnação, a gente tem convicção da reencarnação, a gente tem convicção de que existe vida nos outros planetas, vida nas mais diferentes condições, porque Jesus disse que na casa do meu pai tem muitas moradas. Vamos lá, nós paramos... Apoia-se na imortalidade da alma, imortalidade da alma, a alma é imortal. Nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, foi o que eu falei ainda agora, a reencarnação é expressão da justiça, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Então a doutrina espírita ela não combate a religiosidade, muito pelo contrário, destaca a moral cristã, cobra de nós que vivamos a moral cristã. Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. Ou seja, nós não somos espíritas porque os espíritos falaram. Nós somos espíritas porque vivemos a moral do Cristo. O que nos faz espíritas é a moral do Cristo. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões antes insolúveis. Todas as questões que você pergunta no protestantismo, no hinduísmo, qualquer outra religião, no catolicismo,
Se você não achar a resposta lá, você acha no Espiritismo. O Espiritismo responde todas as questões. Ah, por que eu sofro? Causas anteriores das aflições. Você sofre hoje porque se justifica no que você viveu e experienciou no passado. Ah, porque fulano tem dinheiro e eu não tenho. Porque você já teve dinheiro e você não soube usar. E agora você vai... Não tem gente que pode fazer tudo na vida, mas não dá nada certo em termos de negócio, de acúmulo de bens, de riqueza. E tem outros que, se comprar essa cadeira aqui por R$20, lá na porta chega alguém e paga 30 nela, ele já ganhou R$10. Né? Tem gente que tem esse dom. Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-lo-íamos igualmente adotado, tê-la-íamos igualmente adotado, e não houvéramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esperávamos. Sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem o amor próprio, como o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim também, tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecer a contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles, da mesma forma que não se deve adotar às cegas tudo que proceda dos homens. O conhecimento nosso, o conhecimento que funda a nossa doutrina veio dos espíritos. Mas não foi tudo que veio dos espíritos que foi aceito. Mas não é tudo que vem dos espíritos que nós aceitamos. Nós estamos na reunião mediúnica aqui, chega um espírito lá e dá uma mensagem. Aí você diz, foi o espírito que deu, então é verdade. Aqui teve um espírito na reunião mediúnica, né? Estava lá conversando com ele, e ele, e tal, e não sei o quê. Aí eu olhei e falei assim, eu vi que ele não estava só. Aí eu falei... Eu não estava dialogando, tinha um irmão dialogando com o espírito. Aí eu olhei e vi aqueles outros ali atrás. Eu falei, quem são essas pessoas que estão atrás de você? Aí ele mudou na mesma hora. Aí começou a dar gargalhada. Vocês me descobriram. Eu não sou bom nada, eu sou chefe dessa legião, eu estou aqui para destruir vocês. Aí ele estava lá todo bonzinho. Professora, mas a senhora vê a voz dele, macia, a voz bonita, sabe? E falando do amor e não sei mais. Aí quando eu olhei, eu falei, quem são esses irmãos que estão atrás de você? Ele era o coordenador e o líder de um grupo de espíritos que estava aqui para atrapalhar o serviço. Aí ele foi descoberto. Aí ele ficou chateado. Né? Ele disse, eu vim aqui para atrapalhar, eu não sou bom nada, eu sou chefe desse grupo aqui, eu sou o líder desse grupo e tal. Aí foi contar a história dele. Agora... Tudo que veio dos espíritos nós aceitamos? Não. Kardec só aceitou aquilo que era coincidente. Então ele recebia 10 mensagens do que era coincidente. Ouvia tudo. No capítulo 6 tem 4 mensagens do espírito, o espírito de verdade, né? Aquelas mensagens, elas estão no livro dos médiuns e na revista espírita como espírito de verdade e espírito da verdade, descrito na revista espírita e no livro dos médiuns. Agora, aquela mensagem, ela foi para o livro dos espíritos, no livro dos médiuns ela está assinada por Jesus. Na revista espírita está assinada por Jesus. Aí ele, por pudor, para evitar conflitos, ele não colocou Jesus no Evangelho, a assinatura de Jesus. Agora, ele tinha várias comunicações assinadas de Maria de Nazaré, várias comunicações assinadas de Jesus, várias comunicações assinadas por Deus. Aí ele olhava, cadê a coincidência? Aí não tinha coincidência, e não era de acordo com a lei de amor, de justiça e de caridade. Aí ele diz, isso aqui foi assinada por Deus, mas não é verdadeira, porque não tem coincidência. Aí ele descartou. Não era de Deus, era de alguém tentando se passar por Deus. Não era de Maria. Exatamente, que foi testado e aprovado. Gente, quem está no ar, nós vamos... Nós vamos agora para o intervalo e depois a gente volta na transmissão para o Missionários da Luz.
com o Luiz Alberto.